Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio e diretor executivo de estratégia e negócios da Monk. E a gente está aqui hoje no Hacktown, um dos maiores eventos de inovação do país, dentro da Casa Claro, Casa Conectada, claro. E eu estou aqui hoje com o Paulo. Eu sempre evito apresentar a pessoa, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente para falar da gente. Então, Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar no Hacktown, na Casa Claro, feliz de estar nessa interação aqui. Sempre estive nesse festival desde a primeira edição. Meu nome é Paulo Imediato, sou mineiro de Belo Horizonte. Tenho uma carreira mista entre começar com economia criativa, depois passar por corporações, trabalhar em governo, depois empreender, uma jornada empreendedora em diversas frentes, consultoria, e hoje trabalho como CMO e na figura de engajamento com o ecossistema da Oxygen, que é um veículo de investimento e aceleração de startups com foco em sustentabilidade e transformação digital na indústria. Um player no mercado de inovação aí desde 2012 e feliz para a gente trocar essa bola aí. Que bom. Eu sou jovem no mercado de inovação e de economia, não economia criativa, né? E nos papos que a gente vem tendo, eu vejo que você já está nessa pegada de inovação, economia criativa e startups há muito tempo. Me conta um pouquinho como você chegou nisso, se você, desde que nasceu profissionalmente, já se sente um cara nesse segmento. E fala um pouquinho pra gente. Cara, primeira coisa, assim, a gente tem que, em qualquer interação, em qualquer tipo de ecossistema, a gente tem que respeitar leis de precedência, né? Uma lei sistêmica, assim. Então, entender muito bem quem vem antes da gente. Então, antes de mim, tem muita gente que já fazia mil coisas. Eu, na verdade, comecei a engajar com startups por causa de um programa de aceleração do governo de Minas, que foi o primeiro feito no Brasil, uma experiência super pioneira, tocada na época pelo André Barrense, que era secretário de líder do Escritório de Prioridades Estratégicas do governo, que hoje está no Google para a América Latina, né? E fez parte da equipe na construção desse programa. Mas se a gente olhar lá para trás, beleza, até os 27 anos, eu tenho 42 hoje, até os 27 anos a minha vida não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava com economia criativa, com música, formado em jornalismo, era DJ, pré-MP3 e achava que ia viver com isso, de curadoria de conteúdo, jornalismo, etc. Até que um dia, numa piada de bar entre amigos, a gente conversou sobre programas de trainee de grandes corporações, isso lá em 2007. Aí eu comecei a fazer programa, fiz um programa de trainee, cheguei na final, falei, de repente, esse cara meio estranho, que tem uma experiência diferente, tem alguma coisa para trazer para o ambiente corporativo que pode fazer sentido nesse meio, olhando sempre com uma pegada mais generalista em termos de atuação do que especialista. Ou seja, eu tenho uma formação em comunicação e marketing, mas eu sempre transitei muito bem nas áreas de negócio, na área de pessoas e na área de tecnologia. Então, quando você mistura, né, marketing, pessoas, tecnologia, comunicação, naturalmente, na ascensão da pauta de inovação, isso virou um caminho meio que orgânico a ser trilhado nessa carreira. Então, vivi um ciclo corporativo na Oi, na época, passei rapidamente pela uma experiência de uma empresa que era parceira da Ambev no interior de São Paulo, até que me encontrei com o André estava assumindo esse desafio no governo de Minas em 2012 e me convidou, falou, cara, eu gosto das coisas que você compartilha, que você posta, gosto do teu jeito, conheço a tua trajetória, acho que você tem um perfil diferente, a gente queria dar uma linguagem diferente para um programa de governo que não pareça governo. E a primeira coisa que a gente quer fazer para interagir com o ecossistema de inovação e para fomentar a inovação em Minas Gerais, na época o São Pedro Valley estava no auge, né? Assim, as empresas rampando aí, ainda estavam no estágio inicial, mas prontas para crescer, então você tinha Sambatec, Melius, Rock Content, Hotmart, todo mundo que veio nessa Simpla, avalanche, né? nessa primeira avalanche, essa invasão mineira aí do ecossistema, Sim, que de fato era o São Pedro Valley, assim.
como é que a gente cria um programa que, em primeiro lugar, não atrapalhe os empreendedores? Perfeito. Então vamos ouvir esses stakeholders, vamos convidá-los para a mesa e vamos criar junto com eles. Essa experiência foi muito interessante. Esse era um dos projetos. O segundo projeto que a gente tocava era um projeto de cocriação de políticas públicas usando Design Thinking, convidando os cidadãos para criar e desenhar programas de governo. Se chamava Movimento Minas, é um dos programas mais interessantes que a gente já desenhou. Tinha 2 experiências no mundo, uma em Seul, na Coreia do Sul, e outra em Portland. E a gente queria fazer isso em Belo Horizonte, a gente queria fazer isso em Minas Gerais. E o propósito, a estrutura do projeto era genial e foi um grandíssimo fracasso. Então, aprender com a falha, assim, deu tudo errado. Deu tudo errado por causa de articulação política, deu tudo errado por causa de tempos e movimentos dentro de uma máquina estatal, dentro de entraves da gestão pública, etc. Mas a partir dessa experiência, eu tive que aprender Design Thinking. Tive que começar a estudar essa história. Uhum. Então, quando acabou meu ciclo no governo em 2014, eu fui para Stanford. E aí fui estudar lá, fui estudar marketing, inovação, e aí fiz também um processo de Design Thinking lá. E foi muito legal chegar em Palo Alto, Stanford, 2014, encantado, morrendo de síndrome de vira-lata, me sentindo assim, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nem roupa para isso. E de repente, cara, eu vi que tudo que estava acontecendo em termos de inovação, empreendedorismo, criatividade em Belo Horizonte era exatamente igual ao que estava acontecendo em Stanford. A diferença é a infraestrutura e o quanto o sistema favorece para que as coisas aconteçam. Eu costumo dizer que lá, se você é um nadador, o que você tem que fazer é pular na piscina e nadar. Uhum. Aqui você tem que invadir o lote, cavar o buraco, encher ele de água, pular na piscina e nadar. E aprender tudo sozinho. Exatamente. Então essa experiência foi muito legal. A partir dessa experiência, voltei para o Brasil, trabalhei um tempo na CNI em Brasília, na agenda de inovação super corporativa, etc. E depois disso empreendi numa jornada de aprendizado para adultos, chamava Mecha, era um movimento em Belo Horizonte, que deu muito sucesso e que implodiu, dando certo. Eu já falei dele aqui no Hacktown, eu falei em 2016, eu falei sobre o lançamento do projeto, em 2017 eu vim falar sobre o que é matar um projeto, que deu certo. Por uma questão que muitas vezes passa desapercebida na inovação, que são questões de governança, que é como é que você faz os combinados em um projeto antes que ele cresça. Porque quando ele cresce, quando o dinheiro entra, quando você tem várias questões comprometidas nessa jornada, a coisa acaba se complicando. Vivi essa jornada, fui para uma consultoria de inovação, que é a Design Thinkers Group no Brasil. Fiquei lá desde 2017 até a pandemia, até 2021, 2022, quando me apresentaram a proposta da Oxygen e resolvi voltar para esse ambiente corporativo, carregando um pouquinho dessa história e tentando ajudar uma corporação se estruturando e organizando esses mecanismos de engajamento com startups a entrar e se articular dentro do ecossistema de uma forma mais horizontal, menos vertical, menos top-down e mais em articulação com o ecossistema. Então, esse é um pouco do papel que eu exerço hoje. Fiz um pitch pessoal meio longo aqui, né? Não, foi ótimo. Mas acho que dá uma panorama da jornada em vários pontos de contato. Assim. Eu tenho uma opinião de que a inovação é uma soma de repertórios. E a sua história tem muito a ver com isso. Então, quando você vê do DJ ao executivo de marketing da Oxygen, o que te levou até aqui, o que te trouxe até aqui e te levou até lá, foi essa soma de momentos de vida muito diferentes que te tornam um inovador natural. Eu acho que o mercado está buscando muito isso. Alguém que já tenha feito, já tenha errado, já tenha acertado sem ter vergonha de falar, que tem uma capacidade de conectar pontos e trazer uma solução diferente do que todo mundo está, às vezes, até fugindo, né? Porque tem empresas hoje que querem ter a placa de inovação sem inovar. Então, ver a tua história e onde você está, e como a gente se conheceu até, é muito legal por isso.
A gente estava conversando ontem, ali no Happy Hour, você estava contando que você veio para o Hacktown desde praticamente antes dele existir. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, como você conheceu o Hacktown e como foi a evolução dele a partir da sua visão. Depois eu queria fazer um match com a sua carreira e o Hacktown, que eu acho que... Cara, legal. É curioso você falar isso, porque desde a primeira edição em 2016, eu vim para o Hacktown. Eu falei em todos os anos, exceto o ano passado, que eu não estava no Brasil. E eu sempre vim falar exatamente com o que eu estava fazendo na minha carreira na época. Sim. E sempre foram pautas muito diferentes. Eu só queria voltar rapidinho, eu vou chegar na história do Hacktown, mas nessa coisa do repertório. Ontem a gente estava fazendo um painel sobre inovação aberta e estava o Bruce Stefani, a Duda Branco, a Érica da Eurofarma, o Léo lá da Faber, e a gente estava falando exatamente que o perfil de quem trabalha com inovação é um perfil mais generalista, é um perfil entre pessoas que navegam entre vários conteúdos. Eu sempre me achei meio medíocre em todas as coisas, mas eu botava a mão em tudo. Então esse lugar não do especialista, que tem um valor super específico e super importante, mas esse lugar de generalista eu acho que é um elemento importante, essencial para quem quer ter uma jornada de inovação, e essa composição de um repertório diverso Sim. faz toda a diferença. Feito esse corte... Deixa eu só agora aproveitar o parênteses. É muito importante ter especialistas, os caras que vão a fundo no processo. Mas o generalista, ele é capaz de conectar todas as pontas e amarrar o todo para um propósito que às vezes as verticais nem enxergam. Então eu defendo o ambidestro, defendo o generalista, e eu acho que ser generalista está ganhando um espaço muito grande em todo o mercado, e eu acho que faz muito sentido o que você falou. Mas voltando para o Hacktown... Pois conheci Carlos Henrique Vilela, que é um cara genial, e aí ele me apresentou o Marcos Davi, João Rubens, na época o Ralph Petkov, quarteto fantástico que criou essa ideia aqui. Já conhecia Santa Rita do Sapucaí, porque aqui é o Vale da Eletrônica. Como eu disse, minha carreira começou na Oi, minha carreira corporativa começou na Oi, e todas as empresas de telecom têm centros de desenvolvimento aqui e treinam seus profissionais aqui por ser um lugar de referência em telecomunicações, internet das coisas, deep tech, hard tech, enfim, desenvolvimento e tudo mais. A história de Santa Rita do Sapucaí é genial. Imagino que vocês já passaram por ela aqui. E aí o CH, que é um dos caras mais generosos que eu conheço, trabalhava com planejamento de agência. Ele fez uma grande lista dos principais planejamentos do mundo, com perguntas que ele queria fazer. Fez uma pergunta, disparou para essa turma no mundo inteiro. Essa turma respondeu para ele, ele criou um blog na época. Eu preciso resgatar o nome, mas depois eu te passo. E isso colocou ele num lugar super legal e diferente de conteúdo e tal. E aí ele tinha essa vontade de se conectar com uma agenda aqui. Eu tô me apropriando dessa história, ele vai te contar isso muito melhor, ou as pessoas daqui, que tinham programas de cidade criativa aqui em Santa Rita e etc. E como alavancar esses relacionamentos e as coisas para acontecer aqui na cidade. Eu vim numa missão do Sebrae em 2016. Na época a gente pegava uma vanzinha lá em Belo Horizonte, aí veio um monte de diretor de agência e pessoas que estavam fazendo projetos diferentes na cidade. E foi muito legal porque, 4 horas da manhã, de ressaca já, comendo borda de pizza fria. Você olhava na mesa assim, tava, Thiago Pereira, que estava no mesa e cadeira, hoje mesa. Maurílio Andrés, que era diretor da Founders, na época diretor criativo da Founders, o Max Nolanchen, um monte de gente que fazendo coisas interessantes e criativas no Brasil, sentado ali tomando uma cerveja, passando frio e trocando ideias. E essa experiência foi muito boa e motivou a gente a vir sempre. Então tem um bondezinho aí que vem sempre ao Hacktown, e acompanhar a evolução desse evento junto com a evolução do ecossistema de inovação brasileiro faz muita, muita, muita diferença, dá muito
dá um quentinho no coração, assim. Não pude estar aqui no ano passado, todo mundo passou pela pandemia e onde tudo que era presencial foi questionado, né? Mas fico feliz do grau de awareness e de conhecimento e de engajamento que o Hacktown tem hoje. Assim. E na sua opinião, quer dizer, na minha opinião primeiro, esse é o grande ano do Hacktown. Eu estou vendo de fora, esse é meu primeiro aqui, mas eu sempre escutei, desde 2016, 2017, sempre me falaram vai, e eu só consegui vir esse ano. Mas eu notei uma crescente de ser um evento no passado de tendência que ninguém conhecia e quem estava aqui faz diferença para as palestras, mas faz diferença para o mercado também. Era um hotspot de inovação que pouca gente conhecia, que formou um grupo de pessoas muito legal para o mercado. Aquilo foi crescendo, mas continuando sendo um evento secret spot dessa vez. E no ano passado e nesse ano, de fato, as empresas entraram com tudo para patrocinar, participar, ter os pontos de palestras. Você acha que esse é o grande ano? Foi algum que eu não sei que você esteve? Cara, eu acho... E o que evoluiu? Assim, o que evoluiu do dia da Van, em 2016, até agora, a gente sentado aqui? Eu acho que em termos de relevância, em termos de alcance e de parcerias comerciais e da presença corporativa, etc., não tenho dúvidas de que é o maior e espero que só cresça enquanto negócio e enquanto arena de relevância para a discussão sobre inovação e criatividade no Brasil. Essa relação com as marcas e com as corporações, ela é uma relação muito sensível porque é igual a relação com o sol, né? Você chega muito perto, você queima, você fica muito longe, você congela. Então tem que tomar muito cuidado para que a pauta não seja cooptada. O mais bonito é uma invasão de uma cidade de 40 mil pessoas e tudo que acontece de orgânico e toda a serendipidade para além das agendas no interior de Minas Gerais. Todo esse contexto faz muita diferença. Eu acho que não pode perder isso. Sim, sim. Então, essa relação comercial tem que tomar esse cuidado. E eu acho que a curadoria do festival e os meninos fazem isso muito bem, assim como fazem toda a articulação com a comunidade local, que é importante. Não pode ser uma invasão alien, né? Sim, não claro. Pode ser já chegou o circo, saiu o circo. Sugou. Tem que ter uma conexão orgânica e eu acho que esse cuidado é bonito de ver. Eu espero que só cresça, entendendo que crescimento nem sempre tem a ver com volume, né? Acho que crescimento pode ser em qualidade, não precisa ser o maior, não precisa ser a única métrica para a qual a gente está olhando. De jeito nenhum. Né? Qualidade, profundidade. Então, cuidar da qualidade da experiência, da qualidade da interação com a rede local, da construção de valor para a comunidade daqui, dos momentos informais que acontecem aqui, que são os mais importantes. Você me perguntou o que mais fica. O que mais fica para mim são duas coisas. Primeiro, os grandes momentos informais, comer pizza fria 4 horas da manhã, separar um debate... Comendo um cachorro-quente na praça. Tem comida e bebida no meio, né? Sim, isso. Mas ou a gente trocar uma ideia ontem no happy hour, esbarrar a serendipidade que acontece só pelo fato da gente estar aqui. Para mim, isso é sempre mais valioso do que a programação. Mas a programação é o contexto que proporciona isso. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu acho foda, incrível, assim, já ver a troca de geração dos speakers. Sim. Então, já tem speakers que já não vêm mais e quem vem são pessoas que eram estagiários, gente que era do time e que tem uma progressão de carreira nos últimos 3, 4, 5 anos e que já tem um lugar de protagonismo e que já viveu um ciclo de aprendizado num grande projeto, numa startup, numa empresa, etc. E que hoje já é headliner, já é speaker, já está aqui como protagonista nessa agenda de conteúdo, trazendo coisas novas. É muito legal ver essa troca de geração. Assim. É muito, muito, muito interessante. É uma das coisas que me deixa mais feliz aqui. E ter essa visão, essa visibilidade, essa consciência é muito legal. Porque você nunca perde o frescor.
você conseguindo ver isso, acompanhando as pessoas, estando próximo das pessoas, você nunca perde o frescor, que em inovação é uma coisa que exige muito da gente, né? Pelo menos eu me sinto exigido de estar sempre um passo à frente. E aí tem a dificuldade de estar sempre conectado com gente, com informação, com leituras que aumentem o meu repertório, o nosso repertório, mas também se conectar com quem está crescendo, porque eles podem estar fazendo alguma coisa de um lugar que eu não estive. E isso me provoca muito. Eu acho que o grande valor de ocasiões como essa aqui, de eventos como esse, é a disposição para troca e aprendizado, né? Se você vem para cá a partir de uma pauta única ou de um interesse único, de se projetar, ou se é sobre você, não sei, meu, assim, eu não vejo esse como o caminho mais legal. Assim, o caminho mais legal aqui é ligar pontos, assim, e ter uma disposição para aprender. Assim. Então, eu gosto muito de procurar quem está chegando, quem eu não conheço. Assim, eu não preciso ir nos grandes nomes da programação. Quem não são os grandes nomes da programação? Porque os grandes nomes da programação eles já estão falando em outros lugares, já estão posicionados, a gente já tem acesso a esse conteúdo. Eu senti isso no Web Summit, que as palestras eram muito boas, muito relevantes, eram cases mundiais de coisas que estavam sendo feitas, mas o melhor lugar do Web Summit para mim eram os corredores, onde eu encontrava discursos, projetos, intenções em papos mais informais, que não tinham a responsabilidade de estar falando por um projeto que um concorrente ia assistir, ia ter alguma ideia, algum insight. E uma surpresa grande que eu tive quando eu comecei a me aproximar da galera de inovação, da nova galera de inovação, foi o coração e a cabeça abertas. Porque a gente teve a possibilidade de atender concorrentes. E eu sou do mercado mais formal, falava, cara, o dia que o fulano souber que o Beltrano tá aqui, ninguém vai ficar puto. O pessoal vai ficar puto. Aí o Edu falou, não, meu sócio. Falou, não, é normal. Eu falei, cara, não é possível que seja normal. Aí ele falou, quer ver? Ligou para o fulano, os dois falaram resumidamente, eu trabalho com inovação aberta. Se eu não aceitasse isso, o meu discurso estaria totalmente se esvaindo. Desse dia em diante, foi um dos aprendizados fortes que eu acabei tendo. E eu trabalho muito com colaboração. E para mim faz todo sentido, mas eu nunca tinha dado nome a isso, ou visto um exemplo tão forte para quebrar um paradigma tão forte dentro da minha cabeça. Então está sendo muito legal para mim ver todo tipo de pessoa, todo tipo de idade com essa cabeça que colaboração na minha cabeça é o que vai mudar o mundo, né? É não olhar para o eu, como você está falando, mas olhar para o nós de uma forma aberta. Eu acho que a mentalidade de abundância ela faz muita diferença, né? Vou te dar um exemplo e aí puxar uma pauta que é uma das coisas que eu vim trazer para o festival aqui, que eu acabei de gravar um podcast sobre o ecossistema de produção de newsletters no Brasil, de criadoras e criadores de newsletters, de conteúdo através dessa plataforma. E todo mundo está super bem posicionado nesse meio. A gente falou, sei lá, Monique Evelli, Amanda Graciano, Gaia Passarelli, o Thiago do Tira do Papel, Beats to Brands com a Bia Guarese, Júlia De Luca. A gente convidou essa turma para construir o projeto. Independente de já estarem posicionados em seus canais e suas plataformas, com a sua audiência específica, com as suas publis, com tudo acertado, todo mundo foi muito generoso para contribuir, porque todos têm um apreço pela produção de conteúdo de qualidade, pela troca de repertório e pela geração de oportunidades cruzadas que ações assim podem proporcionar. Então, não houve ninguém com quem a gente tentou falar que a gente não conseguiu, ou que não topou. E eu acredito que tem uma construção de valor coletiva aí que no fim do dia é boa para todo mundo e a gente não precisa fazer uma conta no Excel para resolver quem fica com o quê.
Acho que esse elemento é muito importante. Acho que levar isso para contaminar as organizações, contaminar as empresas, também é muito importante, porque talvez seja uma forma uma fórmula de crescimento mais sustentável, né? Sim. Eu passei um tempo da minha vida fazendo conteúdo lá para a plataforma do Hotmart. Eu produzi alguns cursos, fui co-criador e eu aprendi muito isso que você está falando aqui fazendo. Porque um dos parceiros que a gente tinha era o José Ritz, que é o dentista que mais vende Invisalign na América Latina. E o curso dele era justamente para dentistas, ortodontistas que fazem Invisalign, porque ninguém vendia muito. Era muito, eu faço aqui com bracket, mas também vou fazer com Invisalign. O Invisalign crescendo, mas ninguém focando muito naquilo, porque aquilo era novo. Ainda é. E eu falava, Zé, me explica. Ele falava, eu vou abrir a caixa preta do meu consultório. Aí eu falava, você vai falar tudo, desde como dar bom dia, como você faz o CRM, como você vende, como você faz manutenção. Ele falou assim, ô Terra, ele fala assim, ô Terra, deixa eu te falar uma coisa. Você pode pegar tudo o que você sabe para um ser humano, você ser craque no assunto, você vai explicar passo a passo, vai entregar uma planilha, vai entregar uma jornada e todo mundo vai imprimir a sua forma de pensar dentro do que você ensinou. Então, se tem algo que é muito chato e a pessoa não gosta, eventualmente ela não vai fazer. Se tem algo que ela gosta muito, que ela vai se aprofundar, ela vai achar um jeito diferente, que pode ser mais eficiente que o meu. Então, eu estou aqui para fazer a roda girar, para fazer as pessoas se apaixonarem por um tema, evoluírem naquele tema. E aí, depois que ele viu isso, que ele percebeu que estava criando uma comunidade, hoje tem uma comunidade com centenas de dentistas de Invisalign. Ele nem aparece na comunidade, mas a comunidade troca sobre tudo. Ele vai colocando informação e os problemas se resolvem pela própria comunidade. Então, assim, isso é incrível, isso é cabeça aberta e, de novo, você vai para vários lugares, vai vendo o mesmo movimento e quando eu identifico esse movimento, eu me aproximo para poder trazer mais para eu acho que compondo em cima disso, né, assim, fazer isso de um lugar autêntico é o que pega, porque o ser humano tem uma sensibilidade para coisas que são ou não autênticas nessa direção. Então, acho que isso faz muita diferença. E aí, voltando o fio aqui pro evento, e essa agenda de eventos corporativos de uma forma geral, a mesma coisa a gente identifica nos conteúdos que são apresentados, né? Uhum. Tem gente que sobe no palco e e conta uma história que poderia ser um release para a imprensa, ou que é uma agenda estritamente institucional e gera uma conexão muito pequena, né? Muito pobre ou muito limitada. Superficial. Então, assim, eu não sei o quanto isso gera valor para marcas se atrelarem a experiências desse tipo. Por outro lado, quando você provoca essas agendas autênticas com uma mentalidade menos autocentrada e mais de abundância, naturalmente as coisas se disseminam e geram mais valor no fim do dia para aquilo que você quer fazer. Né? É sempre sobre as pessoas, não sobre as corporações. Né? Quando você faz dentro da empresa, por mais que você leve gente, existe um ambiente da empresa que você, sem querer, você vê limitações. Quando você está num lugar mais aberto, com a confiança nas pessoas, como você falou, se sente mais confortável para troca. É claro que dificilmente a gente vai conseguir se jogar 100%. Mas estar mais aberto já é muita diferença, até para um mundo que está muito fechado e com medo de dar passo. Cara, estamos indo para o final aqui. O papo foi incrível, interessante. Eu quero dar sequência nisso lá depois no Cubo, claro, batendo outros papos e trazendo mais gente para poder fomentar isso. Sempre. A gente costuma encerrar aqui com uma pergunta. Eu queria que você desse um conselho para alguém que você conheceu hoje. Você conheceu a pessoa hoje, você acredita, posso ser eu, que rolou uma empatia. Você fala, Terra, eu queria te dizer uma coisa.
Já passei por muita coisa na vida, mas não deixe de fazer isso. Ou então não faça aquilo. E aí eu acho que é um conselho que a gente dá para todo mundo, que é geralmente inspirador. E aí você pode fazer para mim aqui ou pode fazer para a galera ali. Bom, vamos lá. Eu queria trazer... Vão ser 2, não vai ser um não. Ou melhor Mas uma das características, as pessoas me perguntam, pô, você conhece as pessoas, está fazendo articulação de ecossistema, assim, assado, trabalha em inovação, não sei o que. Eu acho que eu transitei por alguns meios em posições diferentes do tabuleiro, com stakeholders diferentes, com sponsors diferentes, mas eu sempre cuidei muito das minhas relações, uma espécie de uma gestão dos relacionamentos mentalmente, assim, e como é que eu faço para ligar os pontos entre essas pessoas. E ligar os pontos entre essas pessoas sem ter um interesse específico nessas agendas, no fim do dia acabavam construindo valor para mim nessas relações também. Eu não fazia por isso, mas sempre foi algo que mais me ajudou do que atrapalhou. Então, ter essa visão, a gente falou um pouco do generalista, de ampliar repertório e etc. Então, assim, compor o repertório e passar e transitar por áreas diferentes, por meios diferentes, entre pessoas diferentes e alimentar essas conexões, ser o condutor ou indutor dessas relações, sempre me ajudou muito. Então, eu não sei se isso é um conselho, eu não sei se funciona para todos, mas é um atributo e é uma prática que com essa mentalidade de abundância, ela gera, me ajudou muito na carreira e me ajudou a chegar até aqui. Eu não sei se chegar até aqui é um lugar de referência para alguém, não acho que eu sou referência para nada, mas é um caminho possível. Legal. A segunda? A segunda, cara, cultive repertório para além das coisas que estão dentro do seu campo de interesse específico, tá? Então, você gosta muito de inovação startup, mas vai ler história, vai ler economia, vai entender etnografia. Sabe, assim, o mundo não foi inventado ontem, nem tudo precisa de um framework. Tem muito, vai entender de arte, vai ouvir jazz, saca? O melhor livro de processo criativo que eu já li na vida é um livro de um baterista, assim, que chama Creative Quest. Então, esse é um exemplo. Assim, amplie o teu repertório. A gente nem sempre sabe no que as coisas vão dar de forma mais direta, mas no fim do dia isso vale a pena. Pô, muito obrigado. Eu queria só complementar uma coisa que o Paulo falou aqui, a questão de conectar pontos de coração aberto. A gente se conhece há um mês. A gente trocou ideia 4, 5, 6 vezes, ontem com mais profundidade. E hoje, quando a gente chegou aqui, o Paulo é um cara muito generoso. Já posso falar isso. A gente sentou ali no banquinho, começamos a falar da vida e ele começou a falar da Monkin de um jeito absolutamente construtivo, que me pegou ali pela cabeça e pelo coração. Eu queria deixar isso claro, eu queria te agradecer. E tudo que ele está falando é verdade, porque eu vejo ele fazer, eu admiro muito pessoas assim, que são raras, mas cada vez menos raras, porque tem exemplos, acho que como você. E é muito legal saber que eu posso contar com alguém que está seguindo uma trilha parecida com a minha e está disposto a trocar de verdade. Muito obrigado. Pô, legal, cara. Do meu irmão gêmeo. É verdade, somos parecidos, quase irmãos gêmeos. Bom, vamos encerrando aqui. Valeu. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui no conteúdo produzido pela Monkin, em parceria com a Claro Brasil, direto da Casa Conectada, Claro, aqui no Hacktown 2023. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Seguimos. Valeu. Até mais.